Galera, aqui quem fala é o Tarcísio com o segundo vídeo sobre a história dos torneios de RPG. Lembrando que esse vídeo, assim como o anterior, ainda vai falar dos torneios de D&D, né? No próximo vídeo, no último, eu vou falar sobre outros, como os torneios do Fantasy Trip, os torneios do Pathfinder, como por exemplo o Monster Arena Ultimate League, que acontece até hoje, aconteceu ano passado, por exemplo, de forma online. Né? E claro, sobre o torneio Fortaleza de Bertolock, que até onde eu sei é o único torneio regular que tem acontecido no Brasil nos últimos anos e que, por uma coincidência enorme, eu sou um dos organizadores. Como eu falei no último vídeo, a gente foi até 2013, que foi quando foi interrompido a série do D&D Open Championship, que vinha desde 1977. Qual que é a proposta hoje? Falar dos módulos, quais aventuras, né? Como identificar elas. É importante saber, gente, que mesmo quando a aventura era escrita especialmente pensada em torneio, campeonato, isso não ficava claro no texto, porque logicamente a TSR ela tinha interesse de comercializar depois. Então, a maioria dessas aventuras eram aventuras que eram lançadas lá, né, a primeira mão eram lá tudo, mas depois elas circulavam e poderiam ser jogadas da forma que cada grupo quisesse. Então, assim, tem muita gente que fala, ai, mas essa não é porque não está escrito aqui, não estava. Você vai reconhecer por algumas siglas que tem, né? E mesmo dentro da mesma sigla, nem todas eram, a gente vai ver aqui, vou passar uma por uma. Mas antes disso, vamos falar então que a Wizard of the Coast trouxe de volta os abertos de D&D em 2016. Aí já utilizando as regras da quinta edição. Né? E aí começou com a aventura The Soulbound Tomb, isso em 2016, que era para aventureiros de nível 1 a 10, de aventureiros escolhidos, as fichas já estavam prontas, né? E a competição durou 8 horas. E aqui tem o nome da galera que ganhou. Muito interessante. Em 2019 teve 2016, 2017, 2018. Em 2019, o que aconteceu de especial? Abriu-se novamente os abertos lá no Reino Unido, na Inglaterra, né, em junho de 2019, num evento chamado Games Expo, não foi em outro evento não, também com outro evento de 8 horas de duração. E aí foi baseado, né, numa aventura baseada no Baldur's Gate Descent into Avernus, também utilizando as regras da quinta edição. E cada grupo tinha 6 jogadores e durou 8 horas também. Olha só que interessante. Isso em 2019. Né? E aqui muita gente pensa, mas igual que eram os prêmios, né? Eram dinheiro, porque algumas desses campeonatos na década de 80 deram muita grana. Por exemplo, eu vou falar no vídeo 3 do campeonato que teve da aventura solo, The Treasure of the Unicorn Hunt, em que o pessoal lá do Fantasy Trip, eles realmente fizeram uma estátua de ouro, enterraram em algum lugar dos Estados Unidos. E na aventura, era uma aventura solo, que você ia pegando pistas, tinha a localização do tesouro, literalmente. Então quem achasse a localização e fosse lá e pegasse, tinha essa estátua que valia $10 mil. Alguns anos antes, 1 ou 2 anos antes, teve uma aventura que chamava The Dragon Treasure, Golden Dragon Treasure, alguma coisa assim, que eles esconderam um baú com $10 mil dentro. Né? Essas de D&D, elas não tinham essa pretensão, assim, não tinham essa megalomania, por mais que seja D&D. Então aqui, em 2008, o prêmio foi esse, mais ou menos era o prêmio que teve ao longo da história, né? Que era primeiro um box com os livros de regras, né? Alguns livros de campanha, tiles, né? Tiles bem bonitões e tudo. Aventuras, no caso de 2008, todas as aventuras da quarta edição. Algumas fichas de personagem lá especiais. Um kit de miniaturas. Alguns livros que se relacionavam, né, no universo de D&D. E
Em 2008 teve até um iPod que foi, né? Em 2016, o grupo vencedor ganhou um set de dados especialmente confeccionados para eles. E os mestres recebiam sempre uma camiseta. Uhum. Todo mundo que participava recebia um certificado, né? E esses personagens também poderiam ser usados lá no Adventure League, com aquelas aventuras recorrentes e aquele jogo organizado e tudo mais. Aí eu não faço ideia como funciona o Adventure League, tá bom? Aqui os módulos, gente, eu coloquei alguns aqui, mas eu vou pular esse porque depois eu acabei pesquisando e achei mais. Ó, olha só, quais eram as aventuras que eram utilizadas em campeonatos? Eram aquelas que tinham a sigla A, C, D, G, Q, R e S. De alguma forma, elas serviam ou eram escritas especialmente para torneios e competições. Não quer dizer que é o único jeito que elas poderiam ser jogadas e não quer dizer que todo o texto é voltado para isso. Mas a origem primeira dessas aventuras que começam com essas siglas é assim, né? Aí deixa eu sair daqui, né? Aí teve também alguns módulos, algumas aventuras da Role Playing Game Association, lá fundada pelo Frank Mentzer, que eu expliquei no último vídeo. Também foram usadas, eu tenho a lista delas, já vou mostrar para vocês, tá bom? Só que depois que o RPGA começou a escrever as aventuras deles, teve uma outra forma de pontuação e tudo mais, tá? Então vamos lá, ó. As que tem A foram essas daqui, que foram usadas em campeonatos, ó. Slave Pits of the Undercity, Secrets of the Slaver's Stockade, Assault on the Eyrie of the Slave Lords, In the Dungeon of the Slave Lords e Scourge of the Slave Lords. Logicamente é uma série, né? Não quer dizer que todas foram usadas, mas o início dessa série foi pensado em um torneio. Então as aventuras A, né? Vários autores aqui, inclusive o David Cook, que escreveu a primeira, né? Então, que é um cara importante aí, né, na história do RPG, que escreveu módulos, né? Escreveu materiais muito importantes, né? E eu acho que ter um nome desse acaba dando uma certa validação para essa coisa de torneio. Como eu falei lá no vídeo anterior, que muita gente acha um absurdo, muita gente fala que isso não é RPG, mas grandes nomes da história do hobby estavam por trás desses torneios. O Mentzer, o Dave Cook, o Gary Gygax, né? Então, né, não sei até que ponto, né, não é um pouco de desprezar também o trabalho que essa galera fez, e eles estavam considerando isso. Então merece um olhar mais aprofundado. Não quer dizer que você tem que gostar disso, mas vamos entender por que, como, onde, né? Então, até onde eu sei, essa minha série está sendo a mais completa sobre isso que tem aqui, né, no Brasil, apesar de ser bem tosco, né, tudo mais. Depois teve a C. A C era a C de Competition. O A, deixa eu ver se eu marquei aqui. Esse cara não marquei aqui, né? Esses eram totalmente voltados para a competição, né? Que era The Hidden Shrine of Tamashan, não sei como é que fala isso. A outra era The Ghost Tower of Inverness, muito bacana, né? Teve mais? Teve The Lost Island of Castanamir, que nome legal, né? To Find a King, The Bane of Llywelyn, e The Official RPG Association Tournament Handbook. Esse foi da C. Depois teve o código D, que também foi usado, que foram os códigos escritos pelo Gygax, que também foram usados em algumas edições da Gen Con. Não foram feitas só para isso, mas que foram usadas lá. Descent into the Depths of the Earth, Shrine of the Kuotoa, Descend into the Depths of the Earth, né? E Vault of the Draw. Depois aquelas que tinham o G, né? Também do Gygax. Steading of the Hill Giant Chief, Glacial Rift of the Frost Giant Jarl, Howl of the Fire Giant King, Against the Giants e Queens of the Spider, né? The Giant Series, né? Depois teve essa, o que? The Queen of the Demon Web Pit, que também foi escrito pelo
o Gygax junto com o Sutherland. O código R, que era R, é do RPG Association, né? Que a maioria foi escrita pelo Mentzer. A maioria? Todas foram escritas pelo Mentzer, né? Que ele era o presidente da RPGA, a Role Playing Association, que coordenava os torneios de D&D. Então tem To the Aid of Fox, The Investigation of Heidel, The Egg of the Phoenix, Doc's Island, Great Bugbear Hunt, Big by Storm, Dwarven Quest of the Road of Seven Parts, Yogg's Desert, Tinker's Canyon e Airplane. Tenho curiosidade de ver essa daqui. Depois a gente tem as séries que saíram com o código RPGA propriamente dito, inclusive, ó, algumas, tá? Vocês fãs de Dragonlance que adoram os romances de Dragonlance, saibam que o Tracy e a Laura Hickman escreveram módulos especialmente para torneios, tá bom? Rolem em posição fetal, né? Como esse, né? Rahasia, Black Opal Eye, The Forgotten King, esse já é do Bob Blake. The Elixir of Life, Riddle of Domen Moore, Incants of Shkabibo, Lie Within Tomb, já teve essa, né? Deve ter sido uma refeita aí, né? And the Gods Will Have Their Way, muito bom. E depois o código S, sendo que a mais famosa era Tomb of Horrors, que essa todo mundo sabe que foi feita para torneios, né? E a outra foi do Lawrence Schick, que é o White Plume Mountain. Tivemos também Expedition to the Barrier Peaks, The Lost Caverns of Sojak Hot, não sei como é que fala isso, Realms of Horror, and The Dancing Hut of Baba Yaga, né? Do John Wick. E tivemos ainda o Labyrinth of Madness, e aí acabou. Né? Foi difícil achar essas informações, mas tá aí, né? Todas as aventuras que foram feitas de alguma forma pensadas para torneios, tá? Acho que isso muda muita coisa, tem muita aventura aí que eu tenho certeza que você não fazia ideia que ela já foi usada em torneios oficiais de D&D, né? Que interessante, que bacana, eu acho legal. A gente se vê na parte 3 quando a gente sai do D&D e vai para outros sistemas que também tiveram torneios ao longo do tempo.